Bom dia, pessoal do estágio, resolução da questão 3 da nossa folha de revisão. Qual é o exemplo abaixo onde o centro de massa se encontra fora do corpo? Questão de centro de massa. O que a gente pode entender como centro de massa? Centro de massa seria o local do corpo onde se concentraria toda a massa e com isso você teria um equilíbrio. Digamos, essa caneta aqui que eu escrevo, o centro de massa dela não é aqui no centro, porque aqui na parte de trás vai uma pilha, e a pilha é pesada. Então, se tivesse vazio, se tivesse sem pilha, o centro seria mais ou menos aqui. Só que como eu coloco uma pilha aqui atrás, eu aumento a massa nesse ponto. Então, o centro de gravidade vem mais para cá. É como se nesse ponto aqui se equilibrasse toda a massa da caneta. Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é uma gangorra. Aqui e aqui. Aqui você tem uma criança e aqui você tem outra. Se a distância até o centro aqui, se essa distância for igual a essa distância e a massa das crianças for a mesma, massa da criança 1, massa 2, a gente conclui que o centro de massa é exatamente nesse ponto aqui. Então, se as crianças ficarem paradas, a gangorra vai ficar completamente equilibrada. Agora, se desse lado aqui chega outra criança com o mesmo valor de massa, todas elas têm a mesma massa, o centro de gravidade não vai mais ser aqui, porque o ponto de equilíbrio disso tudo mudou, ele se deslocou mais para cá. Digamos aqui assim. É o novo centro de massa. Então, para que essas crianças continuem brincando nessa gangorra, o que pode acontecer? Pode vir uma outra criança e sentar aqui, com a mesma massa, aí o centro de gravidade volta para cá. Ou ainda, o que poderia fazer, uma situação hipotética, né? Seria colocar pregar aqui mais uma tábua e essa criança sentar aqui. Aí, digamos, com toda essa distância aqui, você acaba tentando compensar e consegue compensar esse centro de massa dessas duas crianças que estão mais pesadas. Então, esse centro volta para cá. Se você conseguisse aumentar o teu lado da gangorra, né? Então, vamos aqui desenhar um cubo. Se esse cubo for homogêneo, feito do mesmo material certinho, não tiver espaços vazios nele, o centro de massa dele muito provavelmente vai estar aqui no centro dele. Então ele está dentro do corpo. Tiramos. Vamos desenhar aqui então um anel. Onde pode estar o centro de massa desse anel aqui? Ponto onde toda a massa se concentra. Não tem como estar em nenhum desses pontos no próprio anel. Consegue entender o raciocínio? Isso aqui, ó. Veja que é o anel. Tu não pode falar que o centro de massa está nesse ponto. Tu não pode provar isso. Outra pessoa pode falar que está aqui, outra pessoa que está aqui. Mas todo mundo tem certeza, pode ter certeza que o centro de massa dele vai estar aonde? Aqui no centro. Se ele é todo homogêneo, o centro de massa dele só pode estar aqui no centro. Então essa é a nossa resposta então. Fora do corpo,
um anel. Um cone, não, o centro de massa do cone não está aqui no centro, está mais para cá, mas está dentro do corpo. Centro de massa de um quadrado, do corpo, e uma esfera, se for uma esfera perfeita, sim estará bem lá no centro dela. Então a questão 13, resposta correta, letra B de anel. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden.